Olá, futuro poliglota, tudo bem com você? Eu sei que tomar a decisão de começar a estudar um idioma não é muito simples e principalmente quando a gente começa a estudar sozinho, surge um monte de problema, surge um monte de dificuldade e a gente não consegue saber o porquê que a gente não consegue evoluir com esse bendito idioma, porquê que a gente não consegue aprender esse idioma que a gente tanto sonha. Então, nesse vídeo hoje eu vou contar pra vocês algumas das principais dificuldades que acontecem quando a gente tá aí estudando o idioma e quais são as soluções que você pode aplicar para conseguir ultrapassar esses problemas e finalmente aprender o idioma dos seus sonhos. Então, se você curte esse tipo de conteúdo sobre dica para aprender idioma, como organizar a sua rotina de estudos, se inscreve aqui no canal e não esquece de clicar no sininho. E se você quiser ver conteúdo todos os dias, vai lá no meu Instagram, o link tá aqui embaixo. Eu posto stories, eu posto feed, eu posto IGTV, eu posto Reels, sempre conteúdos atualizados para vocês poderem organizar os estudos de vocês. Eu acredito que o primeiro problema, assim, que é o mais comum para quem está aprendendo o idioma é a falta de um objetivo. Quando você decide que você vai aprender o idioma, você precisa saber o que é que realmente você quer aprender e quando você quer aprender. Isso que você está aí gastando a sua energia, se dedicando para aprender. Então não adianta você pegar simplesmente o idioma e falar, quero aprender esse idioma e ir estudando sem saber o que é que você quer de verdade. Isso aconteceu comigo com o inglês e foi esse o grande motivo pelo qual eu demorei 10 anos para me declarar fluente em inglês, porque eu não tinha um objetivo. Eu achava o inglês um idioma lindo, falei, vou começar a estudar. Estudava sem saber necessariamente o que eu queria aprender, sem saber quando eu queria aprender, e com isso eu estudava coisas do avançado, coisas do básico. Eu não praticava falar, eu só sabia ler, eu só sabia escutar, então eu não tinha um objetivo e isso me dificultou demais a aprender o inglês. E quando eu apliquei o objetivo, quando eu delimitei o objetivo nos outros idiomas que eu estudo, que é o alemão, o mandarim e o espanhol, eu consegui ver muito mais evolução no meu aprendizado, porque eu sei realmente o que eu quero aprender e eu sei o que eu realmente preciso estudar para chegar nesse objetivo final. Então, se você não delimitou o seu objetivo, você vai sentir muita dificuldade, principalmente para manter a consistência, porque acontece de você sentir aí que você não tá saindo do lugar, porque você não sabe onde você quer ir, então você sente que você não tá saindo do lugar e geralmente a gente desiste, a gente perde a motivação porque a gente acha que tá muito estagnado. Então presta atenção, vê aí se você tem um objetivo, delimita ele direitinho, porque sem ele, infelizmente, vai ficar muito difícil você aprender o idioma que você quer. Depois da falta de objetivo, um grande problema é a falta de organização. Às vezes até a pessoa sabe o que ela quer, o que ela precisa fazer, mas ela não organiza essas atividades, ela não delimita assim, olha, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, e acontece um erro clássico, que é aquela pessoa que só estuda uma habilidade do idioma. Então assim, ela não organiza o que ela precisa estudar e ela só faz leitura ou assiste série, ela não pratica falar, ela não pratica escrever, ela não pratica interpretação de texto, e aí chega aquela frase clássica de quem estuda um idioma e não tem organização, que é: eu até consigo entender o que as pessoas falam, mas na hora de falar são outros 500. E sabe por que isso acontece? Porque você não se organizou e você ficou o tempo todo focado em aprender a escutar, em aprender a interpretar e deixou de lado uma parte que é a mais importante, talvez, quando você aprende o idioma, que é falar. Então você precisa se organizar para você saber que você está estudando todas as habilidades do idioma e que você não está deixando nada de lado para quando chegar um momento que você tiver que utilizar o idioma, você ficar perdido sem saber o que fazer. Na sociedade moderna é muito comum a gente não ter tempo para fazer muitas coisas que a gente quer e principalmente aprender o idioma. E isso é uma coisa que eu também vivencio, então eu já passei por um momento onde eu precisava trabalhar numa empresa e eu precisava me deslocar de casa para ter um expediente de 8 às 17 e eu tinha que aproveitar tanto o trajeto de ida para o trabalho quanto a volta e a hora do almoço para fazer uns estudos muito eficientes e fossem muito rápidos para poder aproveitar aquele tempo. Hoje eu continuo trabalhando, eu estou em outra empresa, eu trabalho em home office, mas eu tenho
minha rotina das 9 às 12 e das 2 às 19 ocupada pelo meu trabalho, então eu não posso tirar esse momento para estudar e eu tenho que me organizar e eu tenho que pensar em atividades que sejam muito efetivas, muito eficientes e que eu acabe utilizando todas as habilidades ou a maioria das habilidades do idioma em uma atividade só. Então hoje, por exemplo, eu foco muito em fazer exercícios. Exercícios são ótimos para quem tem pouco tempo, porque você consegue colocar na prática uma coisa que você está aprendendo e você pode fazer isso em pouco tempo. Você pode, em 5 minutos, responder várias questões, quizzes pequenos. Você pode praticar em pouco tempo. E também tem atividades como o exercício de ditado, que eu gosto muito de fazer, pelo menos uma vez por semana. Me exige aí entre 15 e 30 minutos. Eu consigo utilizar a escuta, a interpretação de texto, a escrita e a leitura para poder fazer essa atividade, e em 30 minutos eu consigo ter um progresso, um desenvolvimento muito efetivo. E aí eu deixo para um outro momento, por exemplo, uso um aplicativo para praticar a pronúncia. Então, se você tem pouco tempo, é muito mais eficiente que você escolha atividades que unam muitas habilidades em uma só atividade, que sejam muito efetivas. E por último, mas não menos importante, é a falta de ânimo. E quando eu falo sobre falta de ânimo, eu falo sobre quando você aprende um idioma e você acha tudo muito entediante. Você acha as aulas entediantes, você acha os exercícios entediantes, você tá estudando forçado, você tem um cronograma, você sabe o que é que você precisa. Às vezes você precisa aprender o idioma por causa do trabalho, por causa da faculdade, mas você não tem um pingo de vontade de estudar porque você acha tudo muito chato. E saiba que isso não é uma característica somente sua, porque a gente tem que lembrar que cada um tem um estilo de aprendizagem diferente e existem vários métodos aí de aprendizado para vários tipos de pessoas que aprendem de formas diferentes. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa muito audiovisual, então eu não utilizo livros para poder estudar idiomas, porque não são atividades que me deixam animada, sabe? Eu começo a estudar com um livro, eu fico desanimada, eu fico entediada e eu acabo perdendo tempo. Porque aquele tempo que eu tô lendo um livro, que eu tô vendo as regras, enfim, eu tô perdendo tempo, porque pra mim aquilo é tão chato que eu não consigo absorver aquilo que eu tô aprendendo. Então eu invisto hoje, por exemplo, em jogos. Existem muitos jogos aí disponíveis para você aprender idiomas. Além desses jogos que eu já divulguei aqui no canal e lá no Instagram, existe a possibilidade de você incluir aprendizado de idiomas em qualquer atividade que você faz. Eu, por exemplo, faço exercícios físicos em inglês e em espanhol, e agora eu já tô começando até a me arriscar em alemão e mandarim, porque assim eu consigo ver, por exemplo, ela fala, levanta a perna, eu já sei como é perna. Ela fala pula, eu já sei como fala pulo. Então eu acabo incluindo todos os tipos de coisas que eu gosto no aprendizado de idioma. Eu vejo vídeo de culinária em mandarim, que é muito legal, que eu aprendo os nomes dos utensílios. Eu assisto séries, eu penso em conteúdos variados onde eu posso incluir aprendizado de idiomas, e isso me ajuda demais. Jogos que eu vejo, às vezes são jogos de outras coisas, e eu acabo incluindo aprendizado de idiomas. Então é possível sim que você aprenda um idioma e que você não precise ficar naquele ensino tradicional que às vezes é chato para algumas pessoas, e você pode abrir um leque de possibilidades para aprender o idioma de várias maneiras. Você não precisa se engessar. E agora que você já sabe os 4 problemas que podem acontecer no aprendizado de idioma de qualquer pessoa aí que decide que vai aprender o idioma sozinho ou estudando com curso ou com professor, eu vou deixar aqui embaixo um link de um teste que eu fiz, onde você pode responder umas questões e descobrir o que é que está te atrapalhando, e a partir disso você pensar nas soluções. Eu vou dar algumas sugestões de como você pode resolver esse problema e finalmente realizar esse sonho de aprender o idioma. O teste é totalmente gratuito. Eles são 9 perguntas, eu fiz assim com muito carinho, pensando mesmo em como seria pra mim, pensando nas coisas que vocês falam pra mim, na minha estratégia de estudo mesmo, eu fui pensando. Se você quiser compartilhar esse teste, esse vídeo também com alguém que você conhece, que tá tendo dificuldade para aprender idiomas, compartilha, que vai ser muito legal, vai ajudar com certeza. E se você gostou, deixa um like aqui no vídeo para eu saber. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!